Olá, pessoas! Hoje nós vamos começar um novo quadro aqui. Eu vou conversar com vocês sobre alguns vídeos que eu vejo na internet, algumas histórias que eu ouço e eu espero que seja proveitoso para vocês. São histórias que eu aprendi bastante com elas e eu acho que vocês vão tirar um bom proveito disso. Vem comigo. Então, qual o motivo desse novo quadro? Valorizem as pessoas que produzem conteúdo, porque não é fácil. Eu preparei o vídeo dos 21 dias com o Arcanjo Miguel, né? Com a oração do Arcanjo Miguel. Só que o conteúdo, quando eu fui desenvolver, e falando um pouco sobre alguns aspectos da oração, relacionando com o budismo, alguns obstáculos para esses 21 dias. Faltou um pouco de ânimo, vou ser sincera aqui. Então, não é fácil gravar vídeos, valorizem. Enfim, então criei esse novo quadro aqui, eu acho que vai ser ótimo. Eu estava assistindo um vídeo ontem de um canal americano e uma mulher, ela deu um depoimento. E isso vai muito ao encontro do que eu falei no meu relato, né? De como é difícil nascer e como é difícil se manter vivo. Então ela conta a história dela, que ela nasceu em um lar totalmente disfuncional, os pais usuários de droga, e desde pequena ela passou por muitos abusos emocionais, abusos sexuais, abusos de todos os tipos. E ela olhava para os pais, o que o cérebro dela entendeu, né? Eles estavam tristes, eles usavam drogas e ficavam alegres. Então a droga, na cabecinha dela, era uma tipo uma pílula mágica da felicidade. Então ela começou a usar drogas muito, muito cedo. E aí chegou um tempo que os pais dela conseguiram se curar do vício e o que ela fala é que eles se curaram, mas eles não tiveram muita chance e eles acabaram cometendo autoextermínio, os dois juntos, como se fosse um pacto. E isso ela tinha 23 anos e a irmã dela 18 anos. E ela continuou na vida louca, né? Usando muita droga, tendo vários relacionamentos, mudando de parceiro, mudando de casa, mudando de cidade, tipo, uma vida alucinada. E aí ela teve, quando ela tinha 30 anos, eu acho que foi 30, ela teve uma overdose e aí ela teve uma experiência de quase morte. E aí a primeira parte dessa experiência foi ela experienciando, né, sentindo o momento da morte dos pais, né? Então ela estava lá presenciando e ela viu como se ela estivesse na cena. E depois ela foi transportada para como se ela fosse os pais dela. Ela sentindo o que eles estavam sentindo. E aí ela entendeu que eles se curaram do vício e tal, mas não restava nada mais para eles, sabe? E isso me marcou porque é uma coisa que eu falo muito. As pessoas estão preocupadas em tirar os outros da droga, né? De curar os drogados. Mas o que resta para eles, sabe? Às vezes não resta nada. Às vezes essas pessoas vêm de lares destruídos, às vezes com o trauma de ter nascido em lares complexos,
eles também causaram um dano muito grande nos lares que eles tentaram construir. Não conseguiram emprego, não conseguiram manter emprego, não conseguiram manter um relacionamento saudável, amoroso, social. Então, é uma fuga, né? As drogas. Quando você cura eles, o que resta? O limbo, né? Então, ela entendeu isso, sabe? E quando ela entendeu, aí ela foi levada para outro nível. E aí vem uma parte muito interessante, né? Que ela questionou os seres que estavam com ela, não sei se ela via ou se era uma sensação, né? De ter seres presentes. Ela questionou o porquê dela ter tido uma infância, uma adolescência tão destrutiva, né? Ter nascido naquele lar, enfrentado tantas dificuldades, tantas dores, e o porquê, né? Cara, por que minha vida é assim, pelo amor de Deus? E aí foi mostrado para ela que a gente está no período de transição na Terra, né? E que muitas pessoas que vieram para cá vieram para ajudar nessa transição. E o que é ajudar nessa transição? É ajudar as pessoas a despertarem, né? As pessoas a curarem suas feridas, a entender que existe algo muito maior, né? Que nós somos seres físicos, mas também somos seres espirituais. Então foi isso que foi mostrado para ela, e que ela é uma dessas pessoas guerreiras da luz, né? Que estão aqui para ajudar nesse período de transição. Alguns estão ajudando do outro lado e outros estão ajudando aqui no físico. E ela se voluntariou para isso. E aí ela, cara, não acredito. Isso é como voluntariei. O que tem a ver, né? Minha vida de tanto sofrimento com ser guerreiro da luz, né? Cara, pra que isso? E aí eles levaram ela. Ela disse que era tipo um supermercado com um monte de prateleira com cereais. Ela disse que cada box, né, cada caixa de cereal tinha uma experiência. E ela queria viver uma experiência densa, que eu falo, densa em conhecimento, não densa em sofrimento, tá? Ela queria tirar o máximo proveito da experiência física aqui na Terra. Então, por exemplo, ela pegou no box de cereal que falava de viver numa família viciada em drogas, né? Tipo, ela pegou no box que tinha abuso emocional. E ela sentiu a dor e ela falou, eu consigo resistir a isso, eu consigo lidar com isso. Só que aquela dor que ela sentiu como espírito não é nada comparada com a dor que ela sentiu no físico. Porque no espírito ela tinha uma evolução, uma sincronicidade com o todo, que ela não tinha no físico. Então aquela dor no físico era infinitamente maior do que ela sentiu em espírito. E quando ela era espírito, ela achou que ela ia ser difícil, mas ela ia conseguir, entendeu? Ela ia tirar de letra, ia ser ótimo, ela ia aprender muito. E aí foram mostrando para ela várias experiências, né? Os homens que ela se relacionou e tal, e foi mostrando. E ela, tá, beleza, mas não vou voltar, já deu, né? Já deu.
não aceito, foi demais, eu sofri, tudo bem, a missão falhou, não vou voltar mais, desisto. Aí eles falaram assim para ela, tá, você pode desistir, mas a opção veja bem, você já passou por todo o período de aprendizado que agora você pode atuar, né, na transição, amenizando a dor do próximo, despertando outros, porque você já teve as lições que você decidiu ter, né, o período de sofrimento. Ela, não, mas quero não, vou ficar por aqui. Aí eles falaram para ela, então tá, você não quer voltar para a sua vida, né? Tipo, o corpo vai morrer mesmo nessa overdose. Não quero. Então tá, a sua outra opção é você retornar como uma criança recém-nascida. Aí mostrou para ela a criança, né, como ia ser, só que ela ia retornar sem memória e ela ia passar por tudo que ela passou de novo. Porque ela tinha feito um compromisso, sabe? Foi um compromisso que ela assumiu. Ela não poderia voltar atrás do compromisso. Tipo, eu vou na sua festa de aniversário. Cheguei lá, a festa não tá boa. Eu falei assim, desisti, você fica aí com sua festa. Sei lá, não sei se esse foi um bom exemplo, mas enfim, vocês entenderam. E aí ela pensou, cara, então eu vou ter que voltar para um corpo de uma criança, esquecendo tudo e tendo que passar por todas as experiências, arriscando a agir da mesma forma que eu agi, me afundar nas drogas, por causa dos meus pais, ou tendo um desfecho ainda pior do que afundar nas drogas, né? Tipo, ir para prostituição, sei lá. Não, então tá. Então eu aceito e volto pra minha vida, né? Não vou morrer de overdose. E aí, por que eu tô falando isso pra vocês? Que assim, eu sempre tive o entendimento de é fácil a gente saber o que a gente planejou pra nossa vida. É muito fácil. É só você olhar a sua personalidade. Por exemplo, eu tenho uma personalidade que, se você falar para mim, você pode aprender do modo bem fácil, mas você vai aprender gradualmente, vai demorar. Você pode aprender do modo médio, vai andar um pouco mais rápido do que o leve, mas vai ser bem gradual. E você pode aprender praticamente tudo de uma vez. E aí é hard, né? Pesado, mas você pega todo o conhecimento de uma vez. Pela minha personalidade, eu sei que eu escolheria o modo hard. Tá? Escolheria, não, eu aguento, tá? Pode mandar, eu aguento, vou aprender. Eu quero ajudar, entendeu? Eu quero ser uma pessoa de valor nesse momento de transição da Terra. Ser uma guerreira da luz, pode mandar que eu aguento. Então, assim, às vezes a gente queixa, né, do que a gente está passando, que a gente não merecia isso, às vezes a gente pensa em autoextermínio, mas se a gente parar para refletir, a professora Lúcia Helena fala assim, não é como curar feridas, não é olhar para a ferida, é olhar o quanto você aprendeu com aquela dor e colocar na balança. Quando você vê que você aprendeu muito e a dor ficar um pouco abaixo, então você tem uma balança positiva para o aprendizado. Então é assim que a gente começa a curar e ressignificar os momentos difíceis que a gente passou na vida, tá bom? Agora, a outra história que eu acabei de assistir aqui é de uma mulher que ela escreveu um livro, Awakening. Eu vou até procurar na Amazon e colocar o link aqui. O nome dela é Norma Edward, eu acho.
E aí ela fala, né? Quando ela tinha uns 26 anos, ela estava no elevador, ela sentiu uma dor excruciante, desmaiou e as pessoas levaram ela para o hospital. Na realidade, ela teve filhos, foram partos muito difíceis, isso nos anos 60, né? E foi definido que ela não teria mais filhos, ela não poderia ter mais filhos. E ela estava grávida e o neném estava morto na barriga dela, já tinha muito tempo. Então, a questão foi a putrefação, né, e tal. Então, essa dor, ela foi levada para o hospital e aí ela teve que ir para a cirurgia, né, e na cirurgia ela teve uma EQM. E aí, o que aconteceu na EQM dela? Ela foi para um lugar e aí mostraram para ela, tipo, uma tabela com 3 colunas. A primeira coluna foi o planejamento de vida dela, o que ela tinha planejado. A segunda coluna era, até anotei aqui, deixa eu ver. A segunda coluna era as condições na vida que ia acontecer para ajudar ela a realizar o que ela planejou. Então, tipo, ela planejou uma coisa e na segunda coluna eram condições que ia acontecer na vida dela, tipo, eventos, pessoas, que ia ajudar a ela continuar no caminho do plano, do que ela planejou. E aí a terceira coluna era tipo caixinhas que você risca, né? Sim, não, feito. Aí você dá um risco, um checklist, né? E aí ela ficou assustada que na terceira tinha não not accomplished, não feito, não conseguiu. Então tudo não conseguiu, tudo marcado, né? Que ela não tinha conseguido. E aí ela ficou assim, ela ficou assustada, né? E foi perguntar, foi descobrir por que ela não tinha conseguido seguir o planejamento dela. E ela fala que a raiz da questão foi a religião, a forma que ensinaram ela a praticar a religião. Porque a gente reza pedindo coisas e a gente deveria rezar para que a gente conseguisse realizar o nosso propósito na Terra, nessa vida. Então, ela fala que esse é o principal erro. E aí, o que aconteceu? Ela entrou nessa ciranda da vida, né, atrás de dinheiro, de realização social, profissional, e não é que isso é errado. A gente está no físico, a gente tem que lutar por isso mesmo. Mas, como eu disse, nós somos seres espirituais também. A questão é quando a gente só foca nisso e esquece, não está desperto. A gente pode muito bem estar desperto, procurando projeção social, financeira e conseguir isso tudo. Mas a questão é quando a gente coloca isso em primeiro lugar, único, né? Em lugar único, eu acho. Então ela começou, né? Mudou de país, e atrás de dinheiro e aquela loucura e ela acabou não tendo a sensibilidade necessária para ouvir, né, a centelha divina, o grande espírito, nossos protetores, mentores, o que vocês preferirem. Então, o primeiro erro que ela falou foi esse, a forma que a gente reza, que a gente ora, o que a gente pede. O segundo foi que nunca ensinaram para ela contemplar, meditar.
porque assim, como eu falei antes, né, e que eu venho percebendo nas pessoas espiritualistas, o que eles falam, é através da meditação que a gente consegue é, elevar a nossa vibração e ouvir nossos mentores, nossa centelha divina. E quando a igreja, os centros religiosos não ensinam o silêncio, a contemplação, a meditação, a gente não consegue ouvir. Então é sempre pedindo, 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 lamentando, 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 e a gente não tem aquela pausa. Então ela fala que o que impediu ela a ter sucesso no planejamento, né? Ela tinha 26 anos na época dessa EQM, foi a forma que ela orava e a falta de silêncio, contemplação, meditação. E aí ela fala que a gente deveria, né, orar para a gente seguir o nosso propósito de vida, conseguir manifestar o nosso propósito de vida, conseguir manifestar, né, ter sucesso no nosso planejamento espiritual. E aí eles levaram ela para ver os registros acásticos dela, para ela ver a encarnação, né? Como foi feito isso? Como é que foi feito esse planejamento para essa vida? Esse planejamento é assim, do nada? Não, levaram ela lá em 6 vidas para ela ver, né? E na primeira vida, ela estava nas cavernas, e aí teve uma luta de clã, e aí ela era mulher, colocaram mulheres e crianças em um barco, porque a tribo dela estava perdendo a guerra para não acabar, né, com a tribo. E o barco virou e ela só lembra de muito medo, né? Fear. E aí, muito medo. Aí na outra, ela foi uma mulher também, e ela estava também numa guerra, acho que era Moros, uma guerra cristã, e com muito medo também. Então, a primeira vida, medo. A segunda vida, medo. A terceira vida foi, acho que na época de Jesus, e ela com muito medo também. Medo. A quarta vida, ela negra em um campo colhendo algodão, e tinha um cara com chicote que chicoteava as pessoas, os escravos que não conseguiam, que não trabalhavam o tanto, né, que não produziam o tanto que eles achavam que tinha que produzir. Então chicoteava. E estava ela e com a mãe dela, e ela tinha uns 5 anos e com muito medo. Medo e raiva. Ela tinha uma raiva, uma ira do cara, sabe? E aí, o que aconteceu? Na próxima encarnação, ela se viu também numa região de escravos, só que ela era o homem branco que chicoteava. E ele chicoteava com muita raiva dos negros, sabe? E aí você vê que era medo, 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 depois medo, raiva, e agora ela reencarnou com a raiva do negro. Então, o que ela quer dizer com isso é que os nossos sentimentos que moldam o nosso planejamento encarnatório, né? Então, o que a gente vive nessa vida, os sentimentos que a gente experiencia, talvez, né, provavelmente, são eles que a gente veio melhorar, né? Não sei se seria bem essa palavra, mas é isso, gente, vocês entenderam. Então, para você saber do seu planejamento, você olha a sua personalidade, olha os sentimentos que você tem, né? O budismo fala muito quando a gente
morre, né, o físico, que a gente volta para o universo, aquele sentimento básico, né, aquele estado de vida básico é o que fica. Porque se você tá, por exemplo, triste ou em depressão, e eu chego e te dou um presente, algo que você queria muito, naquele instante você fica feliz, mas depois você volta para o seu estado básico de tristeza ou de ira ou de fome. Você volta para o seu estado básico, porque ele é o seu estado básico. Você pode flutuar para o estado de alegria, porque você ganhou um presente que você queria muito, mas rapidamente você vai voltar para o seu estado básico. Então, quando você vai para o universo, você perde o seu corpo físico, não tem como eu te dar um presente. Se você está no estado de vida de inferno, que é depressão profunda, se eu te der um presente, eu não consigo te dar um presente, entende? Então, a gente tem que trabalhar bastante, principalmente os pais, que a gente fala inteligência emocional, né? De não ser manipulado pelos acontecimentos da vida, né? Pela modinha. A modinha agora é um iPhone 15. Ah, e se eu não tiver iPhone 15 eu morro? Porque meus amigos todos têm iPhone 15, eu me sinto isolada, me sinto menor, né? Então, assim, é uma coisa para se pensar. Bom, aí o que acontece? Ela teve acesso a isso tudo e ela estava num lugar, ela disse que teve uma experiência de amor, de, né, que todos falam assim, incrível, que ela nunca sentiu isso e tal. E aí ela voltou pro corpo. E quando ela voltou pro corpo, em vez dela aprender, né, com a experiência, ela voltou na depressão profunda. Porque essa vida não é fácil, né, gente? E quem tem acesso através de uma EQM, de um lugar tão incrível, tão fantástico, é difícil você retornar. Você tem que ter um propósito muito grande, né? E ela disse que ela tentou o autoextermínio 3 vezes e todas as vezes mandava ela de volta. E por último, falaram para ela assim: tudo bem, você quer morrer? Tudo bem, nós vamos te mandar de volta como uma criança, assim, assim, assim. E o que mostraram para ela seria muito pior do que continuar essa vida. Eu achei interessante porque é a mesma história da moça que era drogada, que eu contei para vocês antes, né? Então é isso. O que ela fala é que a gente, sobre a meditação, o silêncio, né? Eu quero contar uma história pessoal minha. Eu morava em Londres, né? E eu tava, era férias e eu tava muito, assim, melancólica, porque meus amigos todos iam viajar e eu tava sem planejamento. E aí me veio na cabeça de ir para fazer uma viagem sozinha para Assisi, Itália. Porque eu gosto muito de animais, São Francisco de Assis sempre foi meu santo favorito. E depois eu descobri, né, só agora, recente, eu descobri que Ganesha, eu tenho uma ligação muito forte com o elefante. Só agora eu descobri que Ganesha, para os hindus, é mais ou menos São Francisco de Assis, que Ganesha fala muito da importância dos animais. Mas enfim. E aí eu tava, mas será, não sei o que e tal. Isso foi mais ou menos 1 ano antes de conhecer o budismo. E aí, conhecer não, né? Conhecer esse budismo que eu pratico e me tornar uma budista. E aí eu saí com os amigos meus, eu fui numa boate, e aí veio uma menina do nada pra mim. Tipo, do nada, a gente nem conhecia a menina. Ela veio para mim e falou assim: nossa, você é a cara de Assisi.
você é a cara de Assis. Eu, que isso? E aí, do nada, gente, do nada, entra um rapaz na boate com flores e me dá um girassol. E o girassol, eu acho que tem muita conexão com São Francisco, o irmão Sol, né? E o cara, que isso? Então, assim, quando a gente está desperto, sabe? A gente consegue ver os sinais. Não sei se é desperto, mas eu sempre fiz meditação, né? Acho que eu já falei isso aqui. Quando a gente observa, a gente precisa observar o mundo. E aí eu fui para Assis. E aí eu vou contar outra história que vem da questão de observação. Eu fui para Roma, eu fiz Roma em 2 dias, assim, mal aguentava colocar o pé no chão para ir para Assis, né? E aí, no trem, eu conheci uma canadense, a gente foi conversando e eu falava assim, falava umas coisas para ela que ela ia anotando, né? Falava, Anne, um dia eu vou escrever um livro e vai estar cheio de coisa que você me falou. Mas eram umas coisas assim do nada. Por exemplo, lembro uma coisa que eu falei com ela, a gente não pode ser escravo do dinheiro. O dinheiro tem que ser escravo da gente. A gente tem que ganhar dinheiro para experienciar a vida. Ele tem que ser escravo da gente. Quando a gente para de fazer coisas por causa do dinheiro ou se torna alguém que a gente não gosta por causa do dinheiro, a gente está sendo escravo dele. E isso foi exatamente o que essa escritora, a Norma, falou, né? Ela passou a ser escrava do dinheiro. Ter dinheiro, gente, ter prosperidade financeira é excelente. A gente pode viver várias experiências, aprender várias coisas, conhecer lugares e pessoas fantásticas, espiritualistas, despertas, sábias. Mas ser escravo do dinheiro, esse que é o problema. E aí, continuando, a gente foi para Assis. Cara, eu fiquei em Assis, tipo, 10 dias, sabe? E aí o pessoal tava indo para Perúdia. Eu queria ir em várias cidades, mas garrei em Assis. Conheci muita gente, andei com muitos religiosos, gente de todas as tribos. Enfim, aí o povo, Anne, vamos para Perúdia, vamos para Perúdia. Tá, Perúdia é onde dizem que o anel de noivado de Nossa Senhora tá lá. Enfim, aí fomos para Perúdia. Aí uns foram na frente e eu fiquei para ir com outra canadense, não essa, outra. E essa era uma menina super estressada, sabe? Eu não tinha percebido isso ainda. Eu sabia, ela era um pouco arredia, mas enfim. Aí eu fui com ela. Ela tinha a viagem dela toda planejada certinho, sabe? Então ela tinha um mapa de Perúdia, eu não tinha nada. Eu tava lá de, tipo... A gente conheceu um moço, um German, um alemão, que ele estava viajando a pé e às vezes ele pegava um trem. E ele falava que ele estava seguindo o Espírito Santo, the Holy Spirit. Então, onde que o Espírito Santo falava para ele ir, ele ia. E então foi uma viagem muito espiritual para mim. Eu conheci pessoas fantásticas e eu chego a arrepiar quando ouço ele falando. E que o Espírito Santo guiou ele até Assis. E eu tava nessa vibe. E essa menina, ela tava com tudo planejadinho, sabe? Muito metódica e tal. Aí pegamos o trem, né? E ela foi. E eu perguntava as coisas. Ela me tratava, sabe? Quando você trata uma pessoa idiota, e ela era elevada intelectualmente, ela era advogada, eu era babá, enfim, não sei. Quando chegou em Perúdia, é uma cidade turística, a gente para embaixo na estação e a cidade é em cima, então tem que pegar um ônibus. Só que você compra a passagem da lotação para você ir. Quando a gente chegou em cima da hora do ônibus sair, sai ônibus a cada 15 minutos, mas o trem parou e o ônibus já estava saindo.
e ela queria pegar aquele ônibus. Não queria esperar o próximo, que era 15 minutos. Era 15 minutos. E aí, querendo carinho. Aí, só um minuto. Vem. Fugiu. Aí, cara, o ônibus lotado. Eu falei com ela, vamos esperar o próximo, tá lotado. Eu vou nesse. Se você não quiser, você fica aí. Eu vou. Tipo, eu tava com ela tinha um mapa. O mapa que a gente ia encontrar todo mundo num hostel, né? Lá. Mas não vai dar pra gente pagar o trocador, que o trocador é lá na frente, não vai dar. Você fica aí. Se você não quiser ir, você fica, eu vou. Gente, eu só assistindo, né? Só assistindo, vai dar merda. Só assistindo. Ela com dinheirinho na mão pra pagar o trocador. Não dava para você dar um passo dentro do ônibus. O que aconteceu? Chegamos lá em cima da cidade, o povo dando o ticket, né? Eles te dão um bilhetinho. Quando chegou na nossa vez de descer do ônibus, a gente não tinha o ticket, a gente só tinha o dinheiro na mão. E eles cobravam a multa da gente. E ela lá, eu sou uma pessoa boa, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha aqui, o dinheiro eu ia pagar. E aí os caras até cobraram metade da multa. Eu paguei metade, ela pagou metade. Por que eu tô falando isso, gente? Não adianta a gente ser pessoas boas, a gente tem que olhar, sabe? Tá desperto, ver a situação. Cara, tava ali, ó, que a gente não ia conseguir comprar, passar pro trocador antes do ônibus chegar no ponto final. E sim, existem muitas pessoas que dão o truque, né? Que não paga passagem. Então, tipo, por que a gente não esperou 20 minutos para subir no outro ônibus, sabe? Então, assim, tudo de ruim acontece comigo. Não acontece. Tava na cara, sabe? O grande Espírito, Deus, desenha pra gente. Não basta ser uma pessoa boa, a gente tem que ler os sinais, estar desperto no mundo. Tá, aí ela saiu irada do ônibus, xingando. E eu lá, né, andando atrás, eu falei, moça, mas estava lotado o ônibus, não estava. Mas eu tava com o dinheiro na mão e foi. E aí, ela com o mapa, ela não conseguia achar a rua do hostel, né? E eu falava com ela, deixa eu ver. Ela, não, você acha que eu não sei ler o mapa? E xingando, e eu lá, né? Atrás. Fazer o quê? Por fim, ela cansou e me passou o mapa. Acontece que muita gente aí que já viu o mapa, né? Até o Google Maps, às vezes a gente tem que virar de cabeça para baixo para ver direitinho, né? Então você pega um ponto de referência, vê onde que você tá e coloca o mapa na direção certa. E aí eu fiz isso, e aí a gente tava perto da rua, achou a rua direitinho. Ela ficou com mais raiva ainda, tipo, como eu, uma pessoa intelectualmente abaixo dela, conseguiu achar e ela não conseguiu, sabe? Ela ficou irada. E aí à noite ela chamou a outra canadense lá, que já estava no hostel, né? E foi chorar as pitangas para ela. E aí a canadense no outro dia me chamou para conversar, né? Para falar, Anne, você desculpa ela, né? Porque ela tinha um trabalho muito estressante no Canadá, muito. E ela tirou essa viagem sabática, né? Esse ano sabático para se conectar com ela mesma e não sei o que. Puta que pariu, né, gente? Mas enfim, essa conversa foi justamente para isso, para a gente refletir sobre a importância dos nossos pedidos, da forma que a gente faz as nossas orações, a importância da gente entender o nosso planejamento de vida e procurar conhecer, né, através da forma que a gente pensa, age, dos nossos sentimentos, né,
tem uma dica aí, qual é o nosso planejamento, como ele foi feito. E também na questão, a importância da meditação, a importância do silêncio. Tem até alguns retiros gratuitos. Eu vou colocar aqui embaixo também o link. São retiros budistas de silêncio. É uma semana ou 10 dias de silêncio. Uma amiga minha fez, gostou bastante. Eu tenho muita vontade de fazer, só que é um pouquinho longe da minha cidade. Eu sei que tem nas capitais, tem em Belo Horizonte, tem em São Paulo, tem no Rio. Ela fez no Rio. Vou deixar aqui abaixo, mas espero que tenha sido proveitoso essa conversa. É, Se vocês acharem que não, escreva aqui embaixo. Se acharem que eu estou perdendo tempo, que não vale a pena. Mas enfim, achei bom. Eu vou continuar vendo coisas interessantes e trazendo para vocês. Deixe seu joinha, comente abaixo, siga o canal. É muito difícil, difícil não, desafiador. Colocar a cara aqui, né? Principalmente para mulher, meu cabelo tá bom, isso aqui tá bom, né? A gente tem isso, lógico. Então, prestigie, por favor, tá bom? Até a próxima. Obrigada.